Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então tá bom, estamos novamente aqui, hoje num outro espaço, espero que fique tranquilo, porque o sinal da internet não está muito legal, então eu mudei aqui de posição. Então, como vocês já sabem, de segunda a sexta-feira a gente se encontra aqui nesse canal às 6 horas para tirar dúvidas a respeito ou dar informações para vocês a respeito da temática alimentos, nutrição e saúde. Essa semana, como eu disse que nós vamos ter um feriado quinta-feira, então na vida normal se estende feriado, né? Então a gente só vai ter atividades essa semana até amanhã, mas sempre anotem na agenda de vocês, de segunda a sexta-feira às 6 horas nos encontramos aqui, apenas nos feriados, e se for um feriado na sexta ou na segunda, isso daí também pode interferir, na sexta ou na terça, por exemplo. Muito bem, alguns avisos além desse, que essa semana só teremos até amanhã, lembrando que aquela avaliação que nós estamos nos propondo a fazer da sua alimentação, caso você queira, assim, uma percepção nossa, se a sua alimentação tá legal, o que pode ser melhorada, você deve nos enviar um diário, assim, contando o que você come no decorrer de um dia inteiro, com quantidades e também com seu nome, a sua idade, o seu peso e a sua altura. E dizendo se você quer que a gente faça, se você quer que a gente mencione o seu nome na live para a gente falar sobre a sua alimentação, tá? Nós vamos estar recebendo esse material até o domingo. A partir da segunda-feira, se não tiver nenhuma demanda dessa, a gente vai parar de falar dessa atividade, mas sempre lembrando para vocês que vocês podem, além de fazer perguntas específicas, vocês também podem nos indicar algum tema de interesse de vocês envolvendo alimentos, nutrição e saúde, tá? Ontem a gente estava conversando a respeito da introdução dos alimentos e eu tinha dito para vocês que eu ia conversar sobre isso no aspecto de matéria e energia, porque desde a semana passada estamos conversando sobre alimento nesta percepção de matéria e energia. E aí foi legal que a gente deu uma ideia do organismo, como ele tem que estar adaptado para poder fazer a digestão desses alimentos. E mencionamos que os alimentos, a gente começa a introdução dos alimentos com aqueles alimentos que têm a constituição mais simples no aspecto químico, com maior presença de carboidratos que são facilmente digeríveis, que nós chamamos de carboidratos simples. E aí a gente entendeu também que nós estávamos falando daqueles alimentos que estão na segunda base da pirâmide, envolvendo frutas e verduras, e comentando que nessa fração de carboidratos a gente tem os carboidratos simples, mas a gente sabe que ali também tem algumas fibras, então a diferença no momento que você vai pegando escolhendo esses produtos vai justamente no sentido de você ter uma composição mais associada aos carboidratos simples do que os demais carboidratos. E aí falamos dessa parte de matéria e eu disse para vocês que eu ia conversar hoje sobre energia. Então, o que é legal da gente pensar? Nós mencionamos também que o uso do leite materno até os 6 meses de idade, ele além de fornecer nutrientes, ele também fornecia, que eu falei, entre aspas, substâncias que permitiam que o sistema imunológico da criança, né, funcionasse adequadamente. E aí, gente, olha que coisa, que tem uma coisa muito legal que a gente já conversou aqui em alguns momentos quando mostramos um pouco os nossos alimentos. Nós mencionamos, até chamando a atenção para o momento que a gente está vivendo, né? A gente fala mais do sistema imunológico e tudo mais, que o nosso sistema imunológico, ele precisa, assim, internamente, né? Nós somos uma máquina, e para essa máquina funcionar, ela precisa de engrenagens específicas, né? E aí nós necessitamos de ter um consumo adequado de vitaminas, de minerais, dos compostos bioativos para essa máquina funcionar. Aí vocês vão falar, você continua falando de matéria, entre aspas, que eu já estou aqui trabalhando com vocês um pouco nessa outra percepção. Porque o que acontece? Nessa fração da segunda base da pirâmide, que estão lá as frutas e as verduras, elas são as fontes desses compostos bioativos, que nós envolvemos alguns grupos, inclusive
essas substâncias que ativam o sistema imunológico. E nós estamos falando dos compostos bioativos, a gente tem as fibras, os compostos fenólicos, outros pigmentos e algumas coisas a mais, carotenoides, vitaminas, etc. Tal. E o que tem de legal nisso? Imagine que coisa super interessante a ciência e a percepção, e a gente não se dá conta. Se eu começo a modificar, assim, se eu digo que a criança até os 6 meses de idade ela tem que ter o aleitamento materno exclusivo, e isso permite que ela tenha os nutrientes e, além de tudo, ela tem o seu sistema imunológico adequado, né, funcionando perfeitamente bem. No momento em que eu começo a diminuir o consumo, né, do leite materno e começo a substituir isso por alimentos, o alimento que eu tenho que substituir, ele tem que estar assim, com a mesma, digamos, a mesma sintonia, vibrando com a mesma intensidade que envolve um alimento no que diz respeito à matéria e à energia. Obviamente que no momento, e nesse sentido também, quando a gente até falou que o aleitamento materno ele vai além do nutrir, que tem todo um aspecto emocional, eu também tenho que imaginar que esse momento em que eu vou substituir o leite materno por o alimento, que eu vou começar a introduzir o alimento, eu tenho que envolver esse momento com toda essa aura, e pensando no aspecto da matéria, da energia, onde eu penso na energia no aspecto emocional e no aspecto da energia mesmo que a natureza traz de cada alimento e que cada indivíduo tem. Então, olha que coisa super interessante. Nós comentamos outro dia também que o reino vegetal, ele, assim, para sobreviver, digamos assim, né, ele só precisa de água e sol. E a energia solar, o solo, a água, e a partir desse processo ele faz todo o seu mecanismo de fotossíntese para o seu crescimento e tudo mais. E a gente ainda chamou a atenção da beleza das cores que esses alimentos dão para o universo. Então, quando você pensa nisso, o que você vai começar a entregar para a criança entender como sendo um alimento, é algo que traz uma beleza da natureza, tanto pela parte visual, quanto pela parte da força de energia que tem ali e dos seus nutrientes que vão dar continuidade a esse aspecto da própria capacidade de manter o funcionamento do organismo perfeito, inclusive com o seu sistema imunológico. Então isso é muito fino, fino no sentido de perceber, assim, juntar os conceitos, as informações e perceber uma linha de raciocínio que você possa ter, tá? Então isso é uma coisa assim muito legal da gente observar. E aí é legal da gente observar nesse sentido, por um lado positivo, que eu estou mostrando, que eu vejo uma beleza nisso espetacular e que eu estou enxergando para mostrar isso para vocês nessa linha de raciocínio agora, mas ao mesmo tempo traz para mim também um alerta que se eu faço um movimento diferente do que a gente está colocando aqui, em todos os três caminhos, né, no aspecto da energia, da energia emocional, a energia efetiva do aspecto energético do produto e da matéria, se eu faço uma modificação disso, eu começo a criar alterações que eu posso, às vezes, não perceber. Espera aí que está reconectando. Falei para vocês que a internet não estava muito legal, já voltamos agora. Estou dizendo para vocês que se eu faço uma alteração em um desses caminhos, eu posso começar, vai dar a chance de começar a acontecer modificações nesse processo, no organismo, digamos assim, nessa máquina, nessa engrenagem, que eu não necessariamente vou perceber de imediato. E aí vem essa importância da consciência do que eu vou começar a introduzir na alimentação, como eu vou preparar aquilo e como eu vou oferecer aquilo para uma criança. E ao mesmo tempo, associando isso quando a gente começa a pensar se a gente quiser fazer uma reorganização na nossa alimentação.
Então isso é uma coisa muito bonita de enxergar. E nessa percepção, porque nós temos assim uma ciência mais calcada numa base mais técnica do que filosófica, mas se a gente for pensar no aspecto filosófico, vocês também já ouviram falar, seguindo as filosofias orientais, que você tem toda uma força yin yang em todos os seres e isso está associado à alimentação também, então tem um aspecto de energia também. Então isso é uma coisa muito bonita. E aí você pode começar a imaginar também, quando você pensa em todos os problemas que você já ouviu falar da alergia alimentar, que obviamente tem algumas coisas ligadas a erros fisiológicos, metabólicos, fisiológicos, etc. Mas assim, a preocupação até que ponto, no momento em que você vai fazer esse tipo de modificação do que você está dando para aquela criança, até que ponto você não está indo por um desses caminhos, quebrando a harmonia, digamos assim, desses caminhos que nós estamos falando aqui e criando uma alteração que depois fica mais difícil de consertar. Como eu disse para vocês, o sistema digestivo ele se torna maduro 1 ano e meio, por aí, 1 ano e meio de idade. E aí você vai vendo que você deve ir dando para a criança, porque você vai ter toda a parte enzimática sendo produzida e com capacidade de digerir todo tipo de produto que você tem, que você fornece como alimento. E quimicamente falando, uma das estruturas mais difíceis no processo de digestão está associado a alguns compostos mais complexos envolvendo a parte de proteínas e também de alguns tipos de polissacarídeos, mas a proteína muito mais. E aí tem muita coisa para a gente conversar aqui, tá? Realmente tem muita coisa que a gente pode bater papo a respeito disso. Mas o que eu quero chamar de atenção nesse momento aqui é que vocês observem, assim, realmente a beleza do que é a natureza e o que ela nos fornece quanto alimentação e como a gente enxerga isso no início de um ciclo, como a gente imagina o início de um ciclo, que é o ciclo de um ser vivo, aonde ele nasce, o que ele começa a consumir e o que isso representa na vida dele. Então isso é algo muito bonito mesmo. Aí vocês vão dizer para mim, os agrotóxicos que tem, isso aqui, lógico, tem uma série de coisas, mas ainda assim o sol com certeza é muito mais forte do que tudo isso. Então, com certeza absoluta, a energia que está ali, ela é muito mais poderosa e os compostos que estão ali, esses compostos bioativos, essas substâncias que vão manter e ativar o sistema imunológico são fundamentais em todo o processo e a forma como eu vou tratar isso, como eu vou brincar com a criança, como eu vou apresentar esse produto para a criança, ela vai ver aquilo, vai aprendendo a associar a alegria ou prazer da alimentação muito mais forte do que a necessidade efetivamente do se nutrir, tá bom? Então esse era o papo de hoje, espero que vocês tenham gostado, amanhã a gente continua batendo papo e estamos sempre por aqui para conversar um pouco sobre essa temática alimentos, nutrição e saúde, de todas as formas que a gente pode enxergar, mas sempre pensando em olhar o alimento e o indivíduo no seu todo, ou seja, que nós não somos apenas uma matéria, que nós somos matéria e energia, e isso faz uma grande diferença. Então, gente, lembre-se que nós estamos num momento muito especial e temos que estar cuidando da nossa energia todos os dias para que ela se transforme em uma energia bem positiva, para que a gente permita que esse fluxo saia de um jeito, assim, que haja esse fluxo perfeito para a gente sair desse ciclo de uma maneira muito melhor, todos nós mais fortalecidos, ok? Vejo vocês amanhã, concluindo a nossa live com a nossa frase de sempre: sorriu com o coração, isso faz muito bem para você, faz muito bem para a sua saúde, faz muito bem para todos nós. E eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata por vocês estarem sempre por aqui, ou ao vivo, ou acessando as publicações, e mais ainda de vocês terem
respondido o questionário e mais ainda de vocês divulgarem aqui esse nosso trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tudo de bom para vocês. Tchau!